Eu fico aqui. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Confiaram na gente para vir falar sobre as nossas ideias aqui, isso já é muito bacana. Temos boas ideias para compartilhar com vocês, com a cidade, com o mundo, né? Agradeço aí também o convite e parabéns pela iniciativa, é muito interessante ter evento assim na nossa região. Então, o que a gente queria começar aqui a dizer para vocês que a gente quer que, se possível, quando vocês fizerem alguma referência, falar sobre o evento nas redes sociais, tiverem algum comentário para fazer para a gente, ou quiser trocar uma ideia, só colocar a hashtag TEDxECC, que aí a gente comenta depois, vai atrás, conversa e tudo mais. A gente vai estar de olho nessa hashtag para interagir com quem quiser conversar. É isso aí. Não mudou? Muda você aqui, cara. Tá, muda por aí mesmo. Na verdade, eu estou tentando. Tá, já está aqui. Bom, então eles já apresentaram a gente no release que a gente mandou, mas basicamente é isso. O Anderson é um robozinho e eu sou um alienígena. Mas essa definição é que a gente faz para nós mesmos no trabalho no dia a dia. Ao longo dessa apresentação, desse bate-papo, a gente vai dizer um pouquinho o porquê de tudo isso, mas na verdade eu acredito mesmo que ele é alienígena. E vocês vão saber um pouquinho o porquê. A gente preparou um pouquinho uma apresentação e foi interessante quando passou aquele vídeo sobre o evento, que falou sobre pensamento crítico, inovação, inspiração e ação, e a nossa apresentação vai passar um pouquinho disso. E então a gente ficou feliz porque casou um pouquinho bem com o que a gente queria dizer. Bom, o que a gente queria passar, que a gente quer passar, na verdade, com essa apresentação, é como que eu e o Watts, as nossas vidas se juntaram, qual foi a inspiração de tudo isso e quais foram as decisões para que a gente chegou onde a gente chegou, que é o começo de muita coisa. Primeiro passo, a gente se conheceu, na verdade a gente estava dentro da bolha, que todo mundo fala na zona de conforto mesmo. A gente trabalhava em agência, tinha uma vida sossegada e rotineira tal, mas eu comecei a ficar incomodado com o passar do tempo, de eu estou aqui nesse lugar, é bacana, é legal, mas eu quero mais, eu quero empreender, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero tentar mudar o mundo mesmo, não necessariamente reformular o mundo todo, mas fazer ações que ajudem a mudar o mundo. Então, a gente se conheceu dentro da bolha mesmo, dentro dessa zona de conforto, quando eu tive a possibilidade de, num projeto em questão, precisava de uma ilustração, e aí meu diretor de criação passou o contato do Otis, eu liguei para ele, ele falou, tô indo aí, só que espera um pouquinho que eu vou de skate, vou demorar um pouco. Foi muito engraçado. Aí chegou na sala de reunião, ele todo desenho animado, aí eu, puta cara, que cara estranho. Foi bem assim mesmo. E aí a gente trocou ideia, um projeto bem bacana sobre Olimpíada. A gente trocou ideia e eu saí dessa reunião com uma percepção totalmente diferente, falando, esse cara tem algo assim que vai soar meio estranho, mas me completa. Então, foi a mesma coisa para o meu lado, porque eu, nessa época, eu trabalhava numa agência, eu estava dentro da minha bolha completamente, seguro, com o meu salário, com tudo, atrás de uma mesa, 8 horas por dia, e morrendo de vontade de ir pintar a parede na cidade, pintar um quadro, sei lá, fazer uma história em quadrinhos, e quando que eu vou fazer isso, né? Eu estou trabalhando tenho um chefe, tenho pessoas que eu preciso dar satisfação. E aí, eu sempre quis trabalhar com ilustração. Então, eu ficava dependente de quando que ia chegar uma ilustração para fazer, trabalhando nessa agência. E aí chegou através do Anderson, que foi esse primeiro contato que a gente teve. Mas, sim, 2 pessoas completamente diferentes, né? Dentro da bolha total. E dentro da bolha que a gente diz, zona de conforto total. Estou aqui, estou na boa, estou pagando minhas continhas, não vou mudar e tudo mais. Até que... Ops. Sim, eu estou mudando aqui. Não, eu estou mudando aqui.
Ah, é? Você está vendo como a gente se completa? Eu quero um desse também. Mostraram agora, chique, né? Aí, ó. Tá. E foi quando a gente virou a mesa. Do nada, a gente foi bem assíncrono assim mesmo. Determinado dia, cansado daquilo, querendo outras coisas, eu fiz uma viagem e nessa viagem eu pensei várias coisas. Eu falei, puta, cara, será que é isso que eu quero mesmo? Eu amava o que eu fazia, amava mesmo. Mas eu falei, pô, será que aqui dentro eu já consumi tudo? Eu tenho algo a mais para aprender, além de subir de cargo, além de coordenar a equipe? O que mais eu posso aprender nisso aqui? Então, foi um momento que realmente deu o estalo e eu desanimei total. Eu falei, não, ou eu chuto a porta, rebento tudo, vou para outra coisa, me jogo mesmo para novas tentativas, ou eu fico aqui, me conformo e vou até o final. Então, chutei a porta. Foi mais ou menos assim. Saí mesmo do trabalho, tive iniciativa de montar o meu próprio negócio e casou bem com o Otis, foi bem próximo. Porque exatamente nessa mesma época, por coincidência, eu trabalhava numa agência, que é uma agência super top, assim, aprendi muita coisa legal lá dentro, mas foi quando eu comecei a me aventurar pelo grafite e eu só pensava em tinta na parede o dia inteiro e puta responsabilidade atrás daquela mesa. E foi quando eu recebi um e-mail falando que não ia mais poder beber água perto da sua estação de trabalho. Aí eu falei, é uma boa oportunidade, eu vi isso como um sinal, assim. E aí, nesse mesmo dia, depois de umas horas de reflexão, assim, eu pedi demissão também. E pensando que o mercado para ilustração, para o que eu faço, existe, né? Eu acabei de conhecer um cara que precisou de mim, fora da agência. Então, eu não tive medo e virei a mesa também, que nem o Chewbacca. O que acontece? A gente chegou um momento, eu estava um dia em casa e deu um insight, eu falei, puta, isso eu tive 2 contatos, eu acho, com o Otis, 2 contatos muito estranhos. O primeiro foi por conta do skate e tudo mais, o segundo foi por uma campanha X, bem para contraceptivos, ilustração para... Imagino que eu tive que desenhar, né? Foi muito estranho, foram 2... O briefing, não rolou o briefing, a gente ficou na sala dando risada. E nisso aí eu tive um insight, eu falei, pô, cara, o Otis é um cara maneiro, né? Liguei para ele e falei, velho, o que você está fazendo da vida? Aí ele falou, cara, estou abrindo um estúdio de ilustração, é isso que eu quero fazer agora, cansei dessa vida de agência, vou abrir um estúdio de grafite e ilustração. Eu falei, pô, meu, que massa, eu estou abrindo uma produtora também, vamos sentar, trocar uma ideia? Só, sei lá, tomar um chopp, trocar uma ideia. Todas as vezes que a gente conversou foi algo legal. E aí eu liguei para ele, a gente foi no Starbucks, assim, ficamos... Pior que é verdade. Foi. Ele foi de tomar um chopp, mas de tomar um café. E aí foi mó legal esse encontro, porque a gente começou a trocar ideia, ele falou, cara, eu vou fazer ilustração, vou fazer grafite. Eu falei assim, caramba, cara, esse cara vai ficar rico. E ele mostrando os trabalhos dele, que eu já tinha visto, pô, sensacional. E casou que a gente só tinha uma coisa em comum, que era o mesmo mercado e os mesmos clientes. E aí eu passei a apresentação da Draft para ele. Que foi quando ele apresentou para mim o que eu nem sabia que ele era capaz de fazer tudo aquilo. Programação, hardware, software, aplicativo, jogo. E eu fiquei sabendo que esse cara podia fazer tudo isso. Imagina como a minha inspiração não borbulhou de poder transformar os meus desenhos num game, por exemplo. É só entregar para ele. Aí, e nesse mesmo dia foi engraçado, porque eu fiquei, eu acho que uma semana, 2 semanas, eu sozinho, prototipando o que seria a Draft. Eu fiquei 3 meses montando ela para lançar, e aí eu fiquei 1 semana e meia trabalhando no logo. Eu falei, nossa, tá lindo. Aí eu cheguei para ele, mostrei, eu falei, olha isso aqui. Aí ele, pô, que legal, cara, manda pra gente que a gente vai mudar tudo para você, aí passa. Aí eu falei, valeu, cara, obrigado, ficou excelente mesmo. E eu passei a apresentação, e ele passou a apresentação para mim dele, e eu falei assim, cara, eles tinham um conceito que eu nunca tinha imaginado, que era misturar ilustração com fotografia, sensacional. E eu apresentei meu portfólio para ele também, foi uma situação bem... Foi que aí que eu conheci, que a gente se conheceu fora dessa bolha, né?
E a gente se conheceu sem ter um chefe por trás de tudo isso. O chefe, a partir dali, era a gente mesmo, né? Nesse momento, ele pegou, a gente falava, mas como você faz uma ilustração na foto? E ele, mas como que você faz um like físico no Facebook? Eu falei, não sei, vamos fazer junto. Esse foi um exemplo aqui, ó. Esse foi um exemplo, esse é um trabalho que a gente fez em conjunto, um dos Foi primeiros. o primeiro, né? Essa caixa é uma caixa que você dá um like físico no Facebook, você aproxima um relógio, um cartão, qualquer coisa, ele automaticamente você dá um like em alguma coisa no Facebook. E é isso aí, cara. Enquanto nossa assistência técnica arruma... É o cabo aqui mesmo. Desculpa, não tem como falar sem mostrar. Tem que pedir pro... Tem que deixar o cabo mais reto. Bom, de qualquer maneira, você cadastrava um código numa pulseirinha e quando você passava essa pulseirinha na frente dessa caixa, você gerava um like num conteúdo X. O que foi o mais legal de tudo isso? Eu acho que não é nem o grafite e não é nem a tecnologia. É pessoas totalmente distintas trabalhando na mesma coisa, conversando, pensando em coisas parecidas. E aí que a gente diz, né? Fora da zona de conforto, ali a gente não tinha emprego, a gente não tinha mais nada, estava querendo criar alguma coisa. Fora da zona de conforto, cara, a gente pensava em muita coisa. Muito. A gente, sabe, a criatividade fluiu muito, né, Otis? O alcance da imaginação, a imaginação vai mais longe. Você consegue pensar sem ter nenhum impedimento. Sim. Né? É só se você consegue ou não. E essa troca, ele passava inspiração para mim, eu passava inspiração para ele, e junto a isso... É com palma. Vamos tentando. Vamos indo. Vamos tentando. Tem coisa bacana. Aí que o próximo tem que mostrar, não tem como. Deixa eu ver o relógio aqui também. Olha, a gente vai negociar uns minutinhos a mais. Precisa de um código aqui, ó. Bom, o que acontece com tudo isso? Fora da zona de conforto, a gente pensou em muita coisa louca. A gente começou a conversar com várias empresas, times de marketing, agências. A gente ficou 3 meses estudando como a gente ia para o mercado. Ele fez uns lançamentos, eu ajudei ele, empresas totalmente diferentes, trabalhando junto. E aí que a gente disse que o sol começou a brilhar. A gente abriu o nosso escritório, um escritório bem bacaninha, assim, bem humilde, mas bem bacaninha para a gente. A gente começou a conquistar clientes e os nossos clientes começaram a chamar a gente só para trabalho louco, trabalho bucha. E era isso que a gente queria, era esse o nosso sonho. A gente saiu da bolha por causa disso. Se você quiser gente maluca para criar coisa maluca, você liga para a gente. Senão, passa para o estagiário. Era mais ou menos assim. Então, o sol começou a brilhar para a gente quando a gente sentou o pé na porta, falamos, vamos fazer sem medo de errar, e a gente começou a construir coisas. Em pequena escala, tudo mais, mas coisas que a gente gostava. A gente saía de cada reunião satisfeito com aquela reunião. A gente construiu games junto, a gente construiu interações físicas juntos. Foi muito interessante. A gente tem muito projeto. Esse foi o primeiro degrau ainda, né? Porque a gente está entrando no primeiro ano dessa parceria e a gente já conseguiu tanta coisa bacana. É por isso que a gente está nessa fase que o sol está começando a brilhar. Ninguém aqui é milionário ainda, né? O que a gente acha de tudo isso, que é inspiração, que é pensamento, que é ação, na verdade, não adianta você ter uma ideia e guardar só para você. Se tiver um sonho e guardar na gaveta, ele vai ser só um sonho, ele vai ser só uma ideia guardada. Pega isso, vai para a luta, sabe? Se você sai da zona de conforto, se você estiver num ciclo que você detectou que dali em diante você não vai aprender mais nada, sai. Você vai continuar aprendendo coisas com qualquer pessoa. Pode ser com um estagiário, pode ser com o diretor da empresa. Colha informações de pessoas diferentes de você. E eu procurei uma pessoa que é totalmente diferente de mim, um outro estereótipo, e que complementou mesmo o meu trabalho e melhorou em muito as ações da Draft e tudo mais. Hoje, o Otis, ele é diretor de inovação da Draft Lab, e ele não sabe uma linha de código. Ele não entende nada de tecnologia. Vocês viram por causa do cabo, eu vejo ele programando, né? Por isso que eu falo que ele é um robô, porque na minha cabeça é simplesmente inconcebível que um monte de números em linha façam o meu personagem se movimentar e atacar um bicho, por exemplo. E eu tenho a prova concreta de que ele é um alienígena. O cara é daltônico.
Eu sou daltônico. O cara é daltônico e desenha sensacionalmente bem. Porque eu não tenho esse impedimento de você falar, pô, o céu é azul, né? Mas, sei lá, no planeta Terra, né? O céu é azul. Então, na hora de eu criar, eu nunca me prendo a essas coisas prontas com cor, assim. Então, eu vou, se eu acho que está bonito, eu faço, e é isso aí. Legal. Com tudo isso, pô, surgiu oportunidades. Ele virou modelo da Coca-Cola. Isso é verdade. E do Subway também. Se vocês forem um Subway lá, tem a foto dele na porta. Pode ver, ó. Você sabe que eu sou descolado. Então, o sol brilhou, só que não foi sem nuvens e não foi um tempo claro. É difícil. A gente pena até hoje, é muito difícil. Mas a gente está em busca do sonho. E o que é legal, a cada dia a gente aprende mais. Isso aqui foi para a gente mostrar mais ou menos como funciona a nossa parceria, que é uma coisa parecida com os hemisférios do cérebro, né? Aqui como... A gente se posicionou assim, tipo Glee mesmo, de propósito. Criativo e lógico. o hemisfério esquerdo, que seria o que é bacana com tudo isso, nesse tempo, eu entrei para o Edbook, que é uma startup, é uma rede social bem interessante para leitores e escritores. E o interessante de tudo isso, que eu venho conversando com pessoas de startups, isso tudo, é que eles procuram pessoas que não têm a mesma linha de raciocínio que você. Converse com pessoas diferentes. É de lá que surge a magia, fora da zona de conforto que acontece a magia. Em agências, empresas, todo mundo pede, vamos pensar fora da caixa. Mas o termo pensar fora da caixa é muito encaixotado já. Como que você, dentro de um ambiente corporativo, você fala, pensa fora da caixa, mas você tem 5 minutos para ir no banheiro. Então, não faz menor sentido isso. Então, pensa fora da caixa, mas não pode passar de R$1.000 que o cliente não tem dinheiro. E isso não faz muito sentido. A gente no escritório, por causa desse cara, eu viciei em Cartoon Network. Mas é muito bom, mas gente, fala aí. Ele, além de ser... Ele tem outra evidência de que ele é um alienígena, que inspira tudo. Ele imita perfeitamente um pato. Só que esse pato tem vida própria. Eu não vou chamar ele aqui só no final. Ele ia falar isso, né? Então, no nosso escritório, a gente não tem hora para a gente entrar, para a gente sair. A gente não tem hora de almoço. Eu entro lá, tem o Otis dormindo, roncando, e ele entra lá também, eu estou jogando Counter-Strike, então rola isso. Isso tudo ajuda muito no nosso processo criativo, apesar de eu não ser um cara criativo, mas ajuda muito nesse processo criativo. Então, um complementou o outro mesmo nesse ponto, assim. Cada um sabe a hora que está inspirado para trampar. Tudo é baseado em inspiração. Você não vai fazer nada bom se você não estiver inspirado. Então, em cima desse tema do TED, a gente conseguiu passar um pouco da nossa inspiração. Com tudo isso, a gente gerou uma frase, que eu não sei se dá para ler muito bem, mas o emprego do seu sonho ainda não existe, pois cabe a você criá-lo. Se você não está satisfeito com o seu, se você acha que você... Não é satisfação, na verdade, porque trabalhar é difícil, é complicado. Mas se você não está satisfeito com o seu emprego, pense em formas diferentes de você criar um. Crie um emprego. Hoje a gente tem tanta oportunidade de crescimento, chegar em algum lugar... aí vocês podem falar, quem que é esse cara para falar isso para mim? Eu não sei, mas eu chutei a porta e estou tentando. É isso aí. Então, a gente pensa muito nisso, né, Otis? E o emprego do seu sonho, como ele é do seu sonho, você vai fazer o que você ama, então você nem vai perceber que você está trabalhando. Isso que é o mais importante. A gente confunde, às vezes, as coisas. Isso é bom e é ruim também. A gente você vai trabalhar mais, provavelmente, mas vai ser tão... gratificante que você nem vai perceber. Vai até 1h30 da manhã e vai dormir feliz. A gente já estourou o tempo, eu sei, mas elas não estão cobrando a gente por causa do cabo. Mas a gente já está encerrando. Então, eu acho que é muito disso. Assim, a gente está buscando ainda, a gente não está falando com propriedade, a gente não está pedindo para todo mundo pedir demissão amanhã. Tá? Mas... Às vezes você já tem o emprego dos seus sonhos. A gente, eu acho, nesse bate-papo, a gente quis passar isso mesmo, pensamento crítico. Faça uma crítica em cima do que você está aprendendo diariamente.
Se inspire em alguém, como eu me inspirei nele. Não precisa se inspirar no Mark Zuckerberg. É legal também, pode ir. Mas, cara, tem um cara do lado que é sensacional, que tem ideias mirabolantes. E às que vezes é talvez uma você possa pessoa colocar que em você não prática. imagina que esteja aqui, pô, o que eu vou fazer com esse cara? Deixa ele falar, deixa ele conheça as pessoas, né? Saiba avaliar as coisas boas que as pessoas têm para casar com as coisas boas que você tem. E a ação é, quando der, mete o pé na porta. Vira mesmo. Mas só quando Não tenha der. medo. Então é isso aí. É isso aí, galera. Tem nosso e-mail aqui para contato e eu espero que a gente tenha passado uma mensagem positiva. Valeu.